Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos ficar hoje com o componente curricular de História. E nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônios, o nosso patrimônio. Você sabe o que é isso? Se não sabe, vem comigo, nós vamos aprender agora. Patrimônios históricos. Nós vamos falar de algo que vai muito além de documentos, muito além de papel, de algo que está guardado em uma gaveta. Nós vamos falar de coisas que têm muito valor para a nossa história, para a nossa sociedade. Acompanhe a leitura comigo. Você viu que de diferentes elementos, de diferentes formas, nós podemos usar para quê? Para guardar a nossa história, não é mesmo? Os historiadores, eles usam diferentes elementos para estudar o que? O nosso passado. Documentos escritos, como as leis, podem ser fontes históricas, assim como fotografias, pinturas, roupas, brinquedos, músicas, livros e relatos de outras pessoas. Até as cidades podem ser fonte de conhecimento sobre o passado. Suas ruas, casas e outras construções podem ser utilizadas como documentos para conhecer um pouco melhor a história do lugar. Vocês se lembram que nós falamos em outra aula sobre álbuns de fotografias que guardam a nossa história? Nós falamos sobre as ruas que muitas vezes recebem nomes de pessoas que foram muito importantes para a nossa sociedade. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre aquilo que traz algum significado para a nossa história. Podemos identificar, por exemplo, o estilo da arquitetura, os materiais empregados na construção, o tipo de ferramenta utilizada e assim por diante. Por esses elementos, o historiador pode ter uma visão de quais eram as características daquela época, das pessoas e de como viviam. Todos esses elementos que fazem parte da história da cidade são considerados seus patrimônios. E como podemos estudar os patrimônios a fim de conhecer um pouco mais o passado? Vamos começar pela pergunta que fiz a vocês. O que é patrimônio? Já tem aí algumas imagens para vocês observarem o que está sendo feito. Nós temos pai e um filho trocando ali, presentes, não é isso mesmo? Patrimônio é o conjunto de bens de uma comunidade, como construções, monumentos, ambientes naturais e práticas culturais. A palavra patrimônio, em sua origem na língua grega e depois no latim, derivava de pater, que significa pai, e patrimonium, que pertencente ao pai. Era um termo usado para identificar tudo aquilo que era passado de pai para filho. Por isso eu deixei essa imagem para vocês, um pai passando algo para o seu filho. Pode ser um bem material, pode ser um bem cultural, que é o conhecimento, ok? Assim, o patrimônio de uma comunidade é tudo aquilo que é transmitido de uma geração a outra. A ideia de criar um patrimônio que contasse um pouco do passado surgiu após a Revolução Francesa, num conflito ocorrido na França entre os anos de 1789 e 1799, que instaurou o Estado moderno e criou a Declaração do Homem Cidadão. Nós estamos vendo aí um monumento que foi criado em memória aos mártires daquela época, desta revolução. O governo francês daquela época incentivou a construção de monumentos grandiosos que celebrassem feitos do passado, mas que também transmitisse a ideia de que a sociedade francesa caminhava para um futuro melhor. Essas gigantescas obras de arte deveriam refletir os padrões artísticos mais avançados da época.
Ao longo do século XX, entre os anos de 1901 e 2000, a noção do que é patrimônio ela se ampliou. O patrimônio histórico e cultural de uma comunidade deixou de ser apenas o conjunto de elementos construídos para contar um pouco da história do local, com os monumentos e estátuas, e passou a englobar também as tradições, as práticas festivas, os saberes, enfim, o conjunto da cultura transmitido de uma geração para outra. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora de algo que nós, brasileiros, temos a cultura, essa cultura de fazer. Algo que este ano nós não tivemos a oportunidade aqui em Governador Valadares de fazermos. Então, nós temos duas coisas muito fortes que é passado aqui de geração em geração. Uma, aconteceu no início do ano. Nós somos conhecidos mundialmente por conta desta festa. Que festa é essa? O Carnaval. O Carnaval que acontece no Brasil todo ano, né? Ele é comentado, alguns pais, alguns idosos e algumas pessoas ensinam para os seus filhos a prática do Carnaval, festejar. Como tem outros que não participam e não praticam. Mas nós, brasileiros, somos conhecidos por essa grande festa que invade todo o Brasil numa mesma época, ok? E aqui em Governador Valadares, nós temos também uma festa, que ela é muito, muito conhecida, que é a Expoagro. Este ano, infelizmente, por conta desta pandemia, nós não tivemos a oportunidade de ir lá na exposição, como nós chamamos. Comer o quê? O que a gente lembra quando fala de exposição? Maçã do amor, não é mesmo? A gente lembra também dos animais que ficam lá expostos, dos leilões que acontecem, das cavalgadas, não é isso mesmo? O que nós não tivemos esse ano, mas é algo que marca a cultura de onde? Daqui da nossa cidade, Governador Valadares. Quando começa a esfriar aquele clima da nossa cidade, a gente já logo pensa, opa, a exposição está chegando, não é isso? Isso traz o quê? Lembranças, memórias. Isso é um patrimônio cultural da nossa cidade e é história. Então, patrimônio histórico, vamos continuar a leitura comigo. É o conjunto de bens que contam a história de uma geração por meio de sua arquitetura, mobília, utensílios, ferramentas, meios de transporte, obras de arte, documentos. Na imagem, nós temos a açucareira como patrimônio histórico de Governador Valadares. Esse edifício que vocês estão vendo aí, essa construção, ela não pode ser modificada. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente do porquê, ok? Nós temos aqui dois monumentos históricos também da nossa cidade que marcam a Praça do 20º, marca 20 anos de Governador Valadares, a Praça do 40º, 40 anos. Foram monumentos para lembrar que a nossa cidade estava em crescimento, que ela estava revigorando, tendo mais vidas. E olha que legal, que interessante. Esse monumento aí da Praça do 20º, ele existe até hoje, do 40º também. Se você passar aqui pelo centro de Governador Valadares, você vai ver essa imagem, olha aí em preto e branco. Nós temos marcado aí um X. Você se lembra que nós estudamos que o X representa 10 em matemática? Então, 10 mais 10, 20 anos de Governador Valadares. Então, esses monumentos, eles trazem essa marca. Para quê? Para que nós agora, já com 81 anos de Governador Valadares, pudéssemos lembrar que houve uma história em cima aí deste monumento. Houve uma festa para celebrar o aniversário da nossa cidade. E cada monumento vai trazer algo ali para ser lembrado também, um momento histórico, aquele momento que nós estávamos vivendo, ok? Se você passar então em Governador Valadares, você vai ver aí esses dois monumentos que ficam aí próximo à Praça Serra Lima. Patrimônio cultural é o conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo por meio de seus costumes, comidas típicas,
religiões, lendas, cantos, danças, linguagem, superstições e rituais e festas. Quer ver um exemplo? Quando fala aqui de costumes e comidas, você fala que é mineiro, uai, o que você come? O que o povo lá de fora acha que a gente come o tempo inteiro e toma? Pão de queijo, cafezinho, não é isso mesmo? E o nosso sotaque, por mais que nós conversemos aqui uns com os outros e a gente não perceba, se nós vamos para uma outra região, eles logo nos identificam. É mineiro, falo ai, sou, e tudo é trem. Ô mãe, pega aquele trem ali pra mim. Ô mãe, nossa, o trem ontem passou tão rápido. E trem serve para todas as coisas, não é mesmo? Para um objeto, para um acontecimento. E isso está o quê? Na nossa cultura. Isso faz parte da nossa história. Na imagem ao lado aí, nós temos agora a Expoagro, que eu citei logo ali no início, que é a Exposição Agropecuária do Governador Valadares, como patrimônio imaterial de Governador Valadares. Olha que legal, aí eu coloquei alguns bois que a gente lembra, né? Quem nunca passou ali no meio daqueles bois, morrendo de medo de algum deles se levantar? Não é mesmo? O cheiro, até o cheiro do lugar nos lembra essa época. A época que Governador Valadares quase fica fria. Vamos lá. Patrimônio ambiental ou natural são áreas da natureza que, por sua importância e diversidade, devem ser preservadas para gerações futuras. Na imagem, vemos o Pico da Ibituruna como patrimônio ambiental de Governador Valadares. Já pensou se há anos atrás eles decidissem destruir a Ibituruna para fazer uma construção e nós hoje, ou vocês agora dessa geração, não conhecessem mais, não pudessem mais ver lá de cima toda a cidade? Pois é isso, ela está sendo conservada para que eu, para que você, para que seus filhos, os filhos dos seus filhos tenham essa mesma experiência que nós temos de ver a cidade lá do alto, sentir um clima bem diferente. Patrimônio material e imaterial é formado por tudo que está relacionado aos aspectos mais concretos da vida humana. Assim, podemos dizer que o patrimônio material é aquilo que se pode tocar, os objetos e construções que são conservados e passados para gerações futuras. Já os patrimônios imateriais é o conjunto de manifestações culturais de um povo que são recriados e modificados ao longo do tempo, como as festas que eu citei, os jeitos de cozinhar, as brincadeiras, as crenças e os rituais. Nós temos representado aí a banda de música da 8ª Região da Polícia Militar. É um exemplo de patrimônio imaterial de Governador Valadares. Nós vamos conhecer aqui agora alguns patrimônios que são protegidos por tombamento. O que é isso? Significa que essas construções ou esses materiais que vocês vão ver a seguir, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser mudados em sua origem, estrutura, ok? Eles precisam ser mantidos porque ele tem algo da nossa história. Aí nós temos a fachada da antiga cadeia pública. Hoje nós temos o quê? A nossa biblioteca, ela funciona neste local. Então ela pode ter ali algumas mudanças na sua construção, uma reforma, mas ela não pode sair dessa estrutura que está representada aí para vocês. Quando seus filhos, os filhos dos seus filhos estiverem aqui, eles vão ver na mesma forma que está hoje. Nós temos aqui a fachada da antiga sede dos Correios, que também já foi uma estação ferroviária de Governador Valadares. Ela fica na Avenida Minas Gerais e ela também não pode ser modificada, pois ela está protegida pelo que nós chamamos de tombamento. Nós temos um livro do primeiro censo demográfico. Olha que interessante esse aqui, é a primeira planta da cidade de Governador Valadares. Nós conseguimos ver até que ela está bem velhinha, não é mesmo? Mas está lá, intacta e conservada, para que nós possamos ver. E sabe onde nós encontramos muitas coisas dessa?
Você sabe onde nós podemos encontrar? No nosso Museu de Governador Valadares, que fica ali bem pertinho dessa imagem que nós vimos aqui, ó, que é a fachada dos Correios. Ela está bem aí na lateral. Se você tiver interesse, você pode fazer uma visita no nosso museu. Nós temos aqui uma cadeira de dentista. Já se imaginou deitado numa cadeira como essa? Hoje a gente tem todo um conforto, não é mesmo? E mesmo assim a gente fica duro, com medo do dentista. Olha só essa cadeira. Nós temos uma tuba e o trombone, instrumentos da banda lira. Eles também não podem ser modificados, também são expostos. E a Catedral de Santo Antônio, que fica ali na Praça Dom Manuel. E é isso aí, pessoal. Nós vimos aqui, então, algumas coisas que fazem parte da nossa história e não vão ser modificadas. Como nós tivemos a oportunidade de ver, os nossos filhos também terão essa oportunidade. E eu espero que vocês tenham entendido a nossa matéria de hoje e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreve em nosso canal, nós aguardamos vocês. Até a próxima, pessoal!